Meia-noite, uma rodovia deserta, faróis cortam a escuridão enquanto um grupo de motocicletas domina a estrada. O cromo brilha, o couro range e em cada costas o mesmo emblema, um crânio alado, sorrindo em desafio. Duas palavras que causam arrepios no mundo todo. Anjos do Inferno. Quero passar agora para um capítulo inteiro do Motoclube Anjos do Inferno, preso como parte de uma investigação de sequestro, roubo e agressão. São 5 membros ativos dos Anjos do Inferno de Bakersfield, incluindo presidente, vice-presidente e 2 de um clube afiliado. A polícia apreendeu cerca de 25 armas de fogo e munição, vários carregadores de alta capacidade e parafernália associada a gangues. Uma rivalidade entre gangues de motoqueiros abalou Henderson e deixou 2 pessoas em estado grave, após 7 serem baleadas, segundo a polícia. Mas o que significa usar esse emblema? É apenas um clube de motoqueiros unido pela lealdade e pela estrada aberta? Ou é algo mais sombrio? Um símbolo que confunde a linha entre irmandade e crime organizado? Acho muito ofensivo quando nos chamam de gangue. Sabe, eu nunca fiz parte de nenhuma gangue. Nós não somos uma gangue, somos um motoclube. Eles são muito perigosos e envolvidos em atividades criminosas. Por décadas, os Hells Angels foram retratados tanto como rebeldes quanto como predadores, foras da lei que vivem segundo seu próprio código. Ainda assim, fortes o bastante para abalar governos, infiltrar cidades e impor medo em continentes. Os Hells Angels são o maior e mais antigo clube de motociclistas dos Estados Unidos, conhecidos como uma fraternidade de rebeldes e gangue fora da lei. Porém, menos conhecidos que a acusação do Departamento de Justiça do Zeuara. Hoje à noite, vamos além do couro e da lenda, das histórias das ruas, até as verdades ocultas enterradas em sangue e silêncio. Vamos descer o iceberg camada por camada, e no fundo, onde a luz não chega, você verá o lado dos Hells, anjos que poucos ousam encarar. Tudo começa com um rugido, motores sacudindo o chão, jaquetas de couro exibindo emblemas e a caveira sorrindo de volta para um mundo apavorado. As multidões nas calçadas se viram para assistir, alguns em admiração, outros em medo, enquanto um enxame de Harleys invade a estrada como um exército em movimento. Esse é o Hells Angels na superfície, a parte que o mundo tem permissão para ver. Nascidos na Califórnia, em 1948, eles surgiram do caos do pós-guerra, quando jovens trocaram os uniformes por motocicletas. Sabe, há muitos jornais e os chamados biógrafos que tentam associar os Hells Angels a um grupo de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Então, para responder às perguntas sobre a linhagem entre o HMC e a organização militar, é isso? Nossos Olsen Flying Tigers? O esquadrão Hells Angels deu a ideia do nome ao verdadeiro fundador dos Hells Angels em Fontana. A escolha das nossas cores, vermelho sobre branco, é resultado da associação de Olsen com os fundadores do Gumke, como o insígnia, os 3P Hells Angels e todas essas coisas boas. Nós ficamos bêbados, ficamos chapados, fomos presos, andamos de motocicleta, desobedecemos a lei, roubamos algumas coisas. Mas esses não eram apenas motoqueiros em busca de liberdade, eles eram foras da lei, criando uma lenda. Um patch nas suas costas significava mais do que um distintivo no peito de um policial, dizia. Você pertencia a algo maior, algo intocável. Com todo o ódio vindo de mim naquela gangue e dos apoiadores deles, eles podem se satisfazer com isso. Eles passaram por cima de mim. Todos aqueles danos de batalha, todas aquelas coisas aconteceram, a acusação fracassada, todo aquele sangue, suor e lágrimas. Eles passaram por cima de mim e continuaram. Eu fui só um obstáculo no caminho. Na década de 1960, o nome estava em todo lugar. Hunter S. Thompson andou com eles, escreveu o livro que os tornou famosos. Hollywood os transformou em vilões e anti-heróis. Em shows, bandas como os Rolling Stones até os contrataram como seguranças. Mas quão segura pode estar uma multidão quando os homens que a protegem estão armados com correntes, facas e punhos? A imagem era intoxicante. Rebeldes, guerreiros, liberdade sobre 2 rodas.
Me disseram que, quando você encontra um anjo do inferno e está de óculos escuros, é melhor levantar os óculos e olhar essa pessoa nos olhos. Esse membro quer ver seus olhos. Disseram que, ao usar luvas de pilotagem, é melhor tirar a da mão direita. Ao cumprimentar um anjo do inferno, nunca toque no pet dos Hells Angels, nem dê tapinhas nas costas deles. Eu cometi esses erros e fui repreendido por isso, levei uns tapas por causa disso de vez em quando. Mas será que era realmente sobre liberdade ou era sobre controle? O tipo de controle que acontece quando as pessoas atravessam a rua ao verem suas cores? E se a irmandade era a promessa deles, qual foi o preço que a lealdade cobrou quando a festa acabou? Porque por baixo da superfície havia regras que os de fora nunca entenderam. Um pet era conquistado, não dado, e uma vez que você o usava, era possuído por ele. Os Hells Angels não precisam recrutar membros ativamente. Eles querem pessoas que tragam valor para eles diante do público. Os Hells Angels eram apenas motociclistas que gostavam de festejar. Mas, para os de dentro, era um contrato vitalício selado com sangue. Sair não era uma opção, e traição significava punição, muitas vezes permanente. O que a maioria das pessoas não percebia era que a lenda já era um iceberg se formando na escuridão. No topo, as motocicletas, a irmandade. A cobertura da mídia era apenas a parte que todos podiam ver. Mas o verdadeiro peso, a verdade mais sombria, estava escondido abaixo da superfície. Rumores de violência, sussurros sobre impérios criminosos, segredos enterrados em covas rasas. Então a pergunta que fica é: o que se esconde por trás do rugido dos motores e do brilho do chrome? Quão profundo vai o iceberg dos Hells Angels de verdade? Depois que você olha abaixo da superfície, será que consegue voltar? Imagine um homem parado do lado de fora de um clube, sua moto estacionada, seus nervos à flor da pele. Ele não é um irmão, ainda não. Ele é apenas um candidato, uma sombra no canto esperando uma chance de provar seu valor. Os Hells Angels não precisam recrutar membros ativamente. Eles querem pessoas que tragam valor para eles. Na gangue de motoqueiros, você começa bem devagar. O primeiro passo é ser um associado, ou seja, você é apenas alguém que passa um tempo na presença dos membros da gangue. Ao redor dele, anjos totalmente emblematizados riem, bebem e observam, pois sabem a verdade. A maioria dos postulantes não vai sobreviver ao caminho até o emblema. Essa é a primeira regra. Você não entra nos Hells Angels. Você conquista isso centímetro por centímetro, machucado por machucado. Um hangaround pode passar meses, até anos, fazendo favores, marcando presença, esperando que alguém perceba. Existem etapas para virar um Hells Angel, como em qualquer gangue 1% ou outra. No começo, você é o que chamam de hangaround, que significa que você é meio que um amigo do clube. Eles estão te avaliando para ver se gostam de você, se podem confiar em você. E se você for bem sucedido nisso, pode se tornar um prospect. Só então vem o período de prospect, uma prova de fogo, onde a lealdade é testada e a fraqueza é punida. Muitos não conseguem superar isso. Membros completos dizem que você deve fazer qualquer coisa, por mais ridícula ou humilhante que seja. E como você está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, é quase impossível ter um emprego fora. Algumas pessoas conseguem, especialmente se têm talentos valiosos, como Davi. E quando os irmãos pedem algo mais sombrio, o candidato não faz perguntas. Ele faz isso porque a recompensa é poder. A recompensa é o distintivo. Esse distintivo é mais do que couro e linha. Ao se tornar membro, você recebe o Top Rocker, o designador Anjos do Inferno ou da gangue, e o patch central, que nos Anjos do Inferno é a caveira. Para se tornar um membro completo, você precisa ser votado pelos membros do seu capítulo e precisa receber 100% dos votos. Abaixo dele, o Bottom Rocker reivindica o território Oakland, Montreal, Sydney. Juntos, eles não apenas identificam, eles ameaçam usar. É para anunciar que você vive fora da lei e que tem um exército por trás de você. Ser um Hells Angel com todos os patches é tudo para esses membros, os patches que eles usam e o formato dos coletes, que também são chamados de cuts, são muito importantes.
Nessa hierarquia, o lema do clube é simples: uma vez anjo, sempre anjo. Não existe desistir, não existe ir embora. Homens que tentaram muitas vezes acabaram espancados, destruídos ou pior. Expulsão não é burocracia, é punição. O sargento de armas, o executor, garante isso. os membros podem deixar a gangue por vontade própria e em boa situação. Basicamente, eles podem se aposentar e, quando se aposentam, são considerados como tendo saído em bons termos. Ainda assim, precisam devolver toda a propriedade dos Hells Angels. Mas se você sai em maus termos, eles vão vir e pegar de volta o colete deles, vão pegar de volta a sua motocicleta, que aos olhos deles é propriedade deles, e vão tirar também a tatuagem. Depois, existem os boatos sobre insígnias secretas. Quero o seu centro. Viva a sua vida do seu jeito. Independentemente do que qualquer um pense. Os poucos imundos, supostamente conquistados, derramando sangue pelo clube, o Dequialo, dito para marcar aqueles que atacaram policiais. Esses mitos são histórias assustadoras inventadas por policiais e jornalistas, ou são verdadeiros distintivos de violência usados com orgulho nas sombras? Esse é o poder do código. Os de fora nunca sabem o que é fato e o que é lenda. Os anjos não explicam, e o silêncio só alimenta o medo, porque nesse mundo, silêncio não é fraqueza, é armadura. Mas aqui está a pergunta: o que leva um homem a abrir mão da sua liberdade por um símbolo? É realmente irmandade ou é submissão a algo mais sombrio? E quando a lealdade é exigida sob a ponta de uma faca, ainda é lealdade ou apenas medo com outro nome? De qualquer forma, o código é claro, o brasão é dono de você e uma vez que você entra, só existe uma maneira de sair. Só uma maneira. A noite cai sobre o sul da Califórnia. O neon pisca acima de um bar na periferia da cidade. O estacionamento está cheio de motos, brasões de caveira cromada, coletes de couro. De repente, as portas se abrem com força, garrafas se quebram, socos voam, correntes cortam o ar. Duas cores se chocam, os anjos do inferno e os mongóis. Durante anos, essa cena se repetiria várias e várias vezes. A violência transbordando transformava estacionamentos em zonas de guerra. Isso não era uma rivalidade amigável, era sobre território, drogas, orgulho e medo. Clubes rivais de motociclistas sabiam que dividir espaço com os anjos era impossível. Ou você mantinha sua posição ou sangrava por isso. E os anjos, com décadas de reputação, não iam recuar. Por toda a América, Europa e Canadá, inimigos se alinhavam. Os fora da lei, os bandidos, a máquina do rock. Cada guerra trazia sangue novo. Em Copenhague, os anjos enfrentaram um conflito de motoqueiros tão extremo que granadas propelidas por foguete foram disparadas contra as sedes dos clubes. As ruas se tornaram campos de batalha, civis ficaram presos no fogo cruzado. Mas o que realmente alimentou esses conflitos? Foi a ideia romântica do orgulho fora da lei, de nunca deixar ninguém desrespeitar o brasão? A rivalidade dos mongóis se mostrou especialmente violenta em Los Angeles e San Bernardino. Brigas de bar se transformaram em tiroteios, funerais viraram manifestações e manifestações se tornaram emboscadas. Cada lado jurava vingança pelos anjos, e cada inimigo morto era uma vitória para seus rivais. Cada anjo em um caixão era a prova de que o império podia sangrar. Eu me envolvi no meio daquela guerra com os mongóis e acho que, por causa do meu histórico militar, fui puxado profundamente para dentro dela. Eu fui sensato quanto a isso. Não era algo que eu achava produtivo. Sabe, muita coisa aconteceu, houve danos colaterais, um dos caras colocou uma bomba em um prédio dos mongóis. Era uma loja de motos, tipo um ponto de encontro, um clube. O dano colateral, sabe, matou um garoto de 15 anos. A polícia começou a ver essas guerras pelo que realmente eram: batalhas do crime organizado disfarçadas de couro. Os anjos não estavam apenas defendendo uma irmandade, eles estavam defendendo mercados, rotas e controle. As guerras eram negócios.
Não importava quanto sangue fosse derramado pelo caminho, e ainda assim, a cada rivalidade, a lenda dos anjos só ficava mais sombria. Eles eram temidos como motoqueiros e soldados de uma guerra oculta. O público nunca entendeu completamente, porque se isso era apenas a superfície da violência deles, que horrores ainda esperavam mais profundamente abaixo? Ei, irmãos, cansados das besteiras e censura do YouTube, é hora de se libertar. É por isso que mudei para o Patreon, onde posso trazer para vocês o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Junte-se à minha galera no Patreon e aproveite um pacote insano de benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos dias antes do YouTube, experiência de visualização 100%, sem anúncios, discussões comunitárias, sem censura e sem restrições, o dobro de conteúdo, 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP e interação direta comigo. Bastidores exclusivos e novidades do mundo dos motociclistas que só aqui você encontra. Pronto para entrar na elite? Acesse o link do Patreon. Seu apoio não só nos mantém na estrada, como também alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. É dezembro de 1969. Autódromo Altamont, Califórnia. Em 6 de dezembro de 1969, quase 300 mil pessoas se reuniram no Autódromo de Altamont, em Tracy, Califórnia. Os Rolling Stones estavam fazendo um show gratuito, idealizado para ser o Woodstock do Oeste. Esse evento deveria ser a conclusão triunfante da bem-sucedida turnê dos Stones pelos Estados Unidos naquele ano. Mas, em vez de paz e amor, aquilo se torna um pesadelo. Os Hells Angels são contratados como seguranças, pagos com $500 em cerveja. Enquanto os Stones tocam, a tensão aumenta. Um jovem, Meredith Hunter, saca uma pistola perto do palco. Em segundos, os Angels o cercam. Uma faca brilha. As câmeras gravam. Meredith Hunter cai no chão, sangrando diante da multidão. O mundo vê as imagens e uma verdade se torna inegável. Os Hells Angels não são apenas rebeldes de moto. Eles são agressores violentos e agora sua reputação está marcada em sangue. Ao final do show, 4 pessoas haviam morrido, incluindo Meredith Hunter, de 18 anos, que foi esfaqueado até a morte por um membro dos Hells Angels. Esse trágico evento foi registrado no documentário Gimme Shelter, dos irmãos Maziels e de Charlotte Zwerin. Altamont foi um ponto de virada, mas não foi o último. Em 1985, Quebec testemunhou um dos capítulos mais sombrios da história dos Hells Angels. Na sede de Lennoxville, 5 membros de uma facção dissidente foram atraídos, emboscados e brutalmente executados pelos próprios irmãos. 5 membros do capítulo, incluindo o presidente, que eles chamavam de O Inglês, foram levados para uma reunião e brutalmente espancados, estrangulados, esfaqueados e mortos a tiros, na frente de 50 a 100 outros anjos do inferno, como uma demonstração de poder pelo Grupo do Sul. Seus corpos foram acorrentados e jogados no rio. Mesmo entre os fora da lei, esse massacre chocou o submundo. A lealdade, ao que parecia, tinha limites e a traição era paga com sangue. O massacre impressionante, que mais tarde ficou conhecido como a Purga de Lennoxville, é considerado um ponto de virada para os Hells Angels em sua história em Quebec. É quando os Hells Angels decidiram virar homens de negócios, em vez de só motoqueiros turbulentos. A violência aumentou durante os anos 1990, no que ficou conhecido como a Guerra dos Motoqueiros de Quebec. Os Hells Angels e a Rock Machine transformaram Montreal em um campo de batalha. A Guerra dos Motoqueiros de Quebec durou 8 anos. Mais de 160 pessoas foram mortas. E isso tornou o homem no centro de tudo infame. Boucher é visto por alguns como o herói popular em Quebec porque a maioria das vítimas da Guerra dos Motoqueiros eram criminosos. Porém, nem todos os jornalistas daquela época pensavam assim. Existem nomes de vítimas inocentes que são impossíveis de esquecer. Os guardas prisionais que foram mortos, Zian Levin e Pierre Rodot. Daniel de Rachet, o menino de 11 anos que brincava em um parque, morto quando um jipe próximo explodiu. E Yves Albert, pai de 2 filhos, assassinado a tiros enquanto abastecia seu carro. Ele levou 9 tiros por ter sido confundido com um motociclista.
Que tipo de irmandade trava uma guerra que deixa crianças entre os mortos? Ainda era uma questão de lealdade, ou o clube havia se tornado algo mais próximo de um império onde vidas humanas eram apenas danos colaterais? A polícia respondeu com força total. Tribunais lotados de anjos enfrentando acusações de extorsão, assassinato e tráfico. A operação tinha como objetivo eliminar os principais fabricantes e as pessoas que comandavam a gangue de motociclistas Anjos do Inferno. Nós fomos atrás de Sonny Barger, nós fomos atrás de Kenny Owen. Kenny havia aprendido a fabricar metanfetamina com um químico da Shell Oil, então ele sabia muito bem como fabricar metanfetamina. A metanfetamina dele era considerada pura, mas atingir 100% é muito difícil. Mas esse era o boato, que a metanfetamina dele era a melhor. Forças-tarefa, nos estilo a Canadá e Europa, rotularam o clube como crime organizado. Anthony Tate foi fundamental para a investigação porque ele foi o meio pelo qual as autoridades conseguiram entrar nos bastidores dos Hells Angels. Cada condenação revelava mais redes de metanfetamina, tráfico de armas, extorsão, esquemas ilícitos, mas a cada julgamento o clube resistia, e é isso que torna a profundidade tão assustadora. Um clube pouco iluminado, fumaça no ar, garrafas de cerveja sobre a mesa. Na parede, os brasões pendem como troféus, alguns comuns, outros sussurrados em arquivos policiais e no folclore dos fora da lei. Um deles mostra um crânio com raios, outro traz uma palavra enigmática bordada em letras grandes, Dequialo. A polícia diz que esses são símbolos de assassinos, marcas que significam que um homem já derramou sangue pelo clube ou enfrentou policiais com força letal. Os anjos negam, é claro, mas a negação não mata um boato, só o torna mais forte. Essa é a natureza do abismo. Não se trata do que é provado, e sim do que é temido. Circulam histórias de iniciações que ultrapassam o limite da brutalidade, novatos forçados a espancamentos selvagens, relatos de juramentos de sangue que unem homens para sempre. Alguns sussurram sobre rituais mais sombrios. Não verificadas, não comprovadas, mas poderosas o suficiente para alimentar o mito dos anjos por décadas. São essas histórias de acampamento exageradas, inventadas por policiais e jornalistas para alimentar a lenda dos fora da lei, ou são fragmentos de uma verdade tão sombria? Os irmãos nunca vão admitir isso em voz alta? E então, existem as conspirações que surgiram após Altamonte. Um boato afirma que os anjos planejaram assassinar Mick Jagger depois que ele os criticou. A história diz que eles tentaram chegar à casa dele em Long Island de barco, mas acabaram virando durante uma tempestade antes de chegar à terra firme. A BBC Rádio diz que os Anjos do Inferno planejaram matar o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, em 1969. O documentário mostrará que a gangue de motoqueiros ficou furiosa ao deixarem de atuar como seguranças nos shows dos Stones. Os Anjos do Inferno tentaram chegar de barco à casa de Jagger em Long Island, Nova York, mas uma tempestade virou a embarcação e os conspiradores caíram na água. Todos sobreviveram e não houve mais tentativas contra a vida da estrela. Foi real? Nenhuma evidência jamais confirmou isso, mas a história sobrevive, sendo recontada como um evangelho e um folclore de fora da lei. E em um mundo onde a percepção é poder, às vezes o próprio boato é mais perigoso do que a verdade. Através dos continentes, sussurros ligam os anjos a cartéis de drogas, tráfico de armas e até figuras políticas. Investigadores sugerem alianças ocultas, redes que vão muito além das motocicletas. Será que um clube de motoqueiros pode realmente ser uma sociedade secreta global? A parte mais assustadora do abismo não são os crimes que conhecemos, os massacres, as bombas, os corpos acorrentados em rios, e sim a possibilidade do que não sabemos. Que segredos morreram com homens que levaram o juramento de silêncio para o túmulo? Quanta escuridão permanece enterrada sob camadas de lealdade e medo? Porque uma vez que você está no abismo, verdade e mito se misturam em uma coisa só. E quando se trata dos anjos do inferno, o silêncio do que está escondido é mais alto do que qualquer coisa já dita. Os Anjos do Inferno.
Para alguns, eles são rebeldes em busca de liberdade sobre duas rodas. Para outros, são predadores escondidos atrás de couro e cromo. E como todo iceberg, a parte que vemos é apenas uma fração do que está por baixo. Na superfície é irmandade, o ronco dos motores em uma estrada aberta, homens unidos por brasões de lealdade no sonho fora da lei. Essa é a história que os anjos mostram ao mundo, uma família forjada na rebeldia. Mas, olhando mais fundo, as rachaduras aparecem. Rivalidades, violência, massacres, crimes sussurrados e, mais fundo ainda, no abismo, os rumores e conspirações borram a linha entre a verdade e o mito. Em junho de 1995, Boucher e Walter fundaram os Nômades, um grupo de elite dos Anjos do Inferno dedicado a combater quem se opusesse à expansão do tráfico de drogas deles. Os Nômades eram implacáveis e não hesitavam em matar informantes, jornalistas ou até mesmo agentes da lei em serviço. Durante décadas, as autoridades tentaram levantar o véu. Casos de extorsão, apreensões de drogas, julgamentos por assassinato. Um dos julgamentos criminais mais complexos da história americana está em andamento em São Francisco. Os réus são todos membros da gangue de motoqueiros Anjos do Inferno, mas a verdadeira disputa já acabou. A Lei Rico do Governo ou Estatuto de Organizações Corruptas Influenciadas por Extorsão. Essa é uma nova lei criada para dar aos agentes federais de segurança novos poderes para investigar e agir contra o crime organizado. Cada condenação revelava partes da máquina, mas nunca o todo. Porque os anjos conhecem o poder do silêncio. O que eles negam, o que eles escondem, só fortalece a lenda. E lendas são mais difíceis de matar do que homens. Então, o que são realmente os Anjos do Inferno? Um motoclube mal interpretado por quem está de fora, uma organização criminosa disfarçada de irmandade ou algo mais estranho, um mito fora da lei que se alimenta do medo, ficando cada vez mais sombrio quanto menos entendemos. A verdade provavelmente é tudo isso junto. O clube já enfrentou guerras, repressão policial e ondas de indignação pública, mas ainda assim prospera em vários continentes, em dezenas de países. O brasão deles ainda é temido, o nome ainda é sussurrado, o silêncio ainda está intacto, e esse é o verdadeiro iceberg. Não são as motos, as tatuagens ou as manchetes, é o desconhecido. Os segredos enterrados nos clubes, as histórias que nunca chegaram a um tribunal, as verdades que morreram com homens que viveram e sangraram pelo brasão. Porque os Anjos do Inferno são mais do que um clube, eles são uma sombra, parte fato, parte ficção, parte pesadelo. E uma vez que você olha abaixo da superfície, percebe algo arrepiante. Quanto mais fundo você vai, mais escuro fica. Então pergunte a si mesmo: quando os motores rugem e os emblemas brilham ao sol, você está vendo o quadro completo? E se o silêncio é sua maior arma, que horrores ainda permanecem escondidos para sempre, trancados abaixo da superfície?